Jesus, Jesus, aleluia, glória a Deus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou. Jesus, é a Ele, toda honra e toda glória, né? Aleluia, glória a Deus. Eu quero louvar a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui, nesta manhã de hoje. Ontem eu gravei o vídeo à tarde e à noite eu fui ver que ele não tinha entrado no YouTube. Aí eu fui colocar, né? Espero que os irmãos tenham recebido. Quer dizer para os irmãos que é um motivo de louvar a Deus e agradecer ao Senhor pela vida de vocês. E muitos irmãos têm dito que têm ouvido e têm recebido, só que não têm compartilhado, dado o seu joinha. É necessário que o joinha seja dado, porque senão o YouTube vai entender que vocês não estão gostando da palavra e vai me excluir do YouTube. Então é necessário que vocês dêem o seu joinha, né? Todos que estão visualizando e que estão ouvindo a palavra, né? Tem que dar o joinha, senão para o YouTube não é necessário só que você assista, mas que você dê o seu joinha, entendeu? Que você, para ele você só vai estar gostando e recebendo se você der o joinha, amém? Eu quero louvar a Deus aqui, porque Deus ele é fiel, né? E o Senhor fala muito conosco e o Senhor tem feito grandes coisas nas nossas vidas. E Deus é sempre maravilhoso, né? Eu me levantei hoje e falei assim, hoje eu vou para a escola dominical, né? Vai cair por terra toda desânimo, para a escola dominical, toda barreira, e eu vou ali. E aí eu fui, né, ali para a escola dominical. E no meio do caminho o Senhor falou assim comigo, não vai ter escola dominical hoje. Eu, o Senhor não vai ter. Quando eu cheguei lá, não teve mesmo, né? Então Deus, às vezes, Ele nos deixa ir para que nós vamos ter uma atitude, né? Porque já tem um tempinho que estou querendo ter essa atitude, mas é dor no corpo, dor não sei aonde. E aí a gente, eu não aguento essas dores e tal. É um despertar, né? E Deus me provou ali hoje, e eu fui, né? E foi lindo que quando eu cheguei lá, a irmã Fabiana estava lá em frente e se pôs de prontidão para trazer eu e o pastor de volta. E o Senhor falou assim comigo, ela vai falar contigo. Eu vou usar ela para ministrar na sua vida. E eu fiquei toda feliz, né? Achando que ia sair aí uma profecia de Deus e tudo. Mas não é só a profecia que é bom. A palavra, a conversa, o conversar é muito bom. A profecia é boa, porque nos anima, nos traz esperança. Mas a palavra nos edifica. E eu fui edificada. Eu e a Fabiana ficamos ali mais de uma hora, ali, aqui perto de casa, no carro dela, conversando comigo, ministrando na minha vida. Né? Porque ela trabalha, ela é uma missionária, né? A irmã Fabiana. Ela é da mesma igreja que eu. E ela ministrou na minha vida ali algo profundo. Coisas da minha vida, ó. Então foi muito bom. Ela não é psicóloga, ela é... Esqueci agora o nome que ela até falou comigo. Mais ou menos tipo uma psicóloga, mas não é uma psicóloga. Então foi muito, muito bom. E Deus falou muito comigo através dela, né? Dela ministrando ali na minha vida. E foi mais de uma hora, irmãos. Mais de uma hora, né? Então Deus, ele é fiel. Ele tem a forma de nos levar a lugares, a situações, para que nós venhamos receber. Vamos despertar. E o interessante, mais ainda, foi que ela estava falando, ela fala sobre a cura da alma, né? Esse é o trabalho dela dentro e fora da igreja, sobre a cura da alma. E foi muito bom. E a gente vai levar essa palestra pro chá de rosa em nome de Jesus. Porque ela falou comigo para mim abrir uma oportunidade de estar ministrando na vida das irmãs. E é isso que nós precisamos todos os dias, porque eu vejo ali, né, as irmãs que vão ali no chá de rosa, muitas pessoas. Nós precisamos todo dia ser ministrados a nossa alma, porque o nosso espírito, quando nós descermos a sepultura, o nosso espírito sobe. Isso é lei, porque o espírito que está em nós é o sopro que Deus soprou nas nossas narinas. Quando nós somos gerados com esse sopro. Esse sopro é o Espírito de Deus. E quando, a partir do momento que eu e você fechamos os olhos, que o nosso cérebro para, o nosso coração para, o Espírito de Deus, automaticamente ele já volta para o seu dono. Mas a alma, aí é que está o perigo, é a alma. O Espírito, ele vai para
de quem é por direito, que é de Deus, foi Deus que nos deu. A alma também foi Deus, claro, mas é uma luta entre a carne, o espírito e a alma. E é a alma, nossa alma, que Satanás quer que vá para o inferno. E é aí que tem que ser trabalhado, pelo poder da palavra e por homens e mulheres de Deus, como a irmã Fabiana, como eu, graças a Deus. Não estou aqui querendo me autodenominar alguma coisa, não é isso. Mas eu sei que eu sou uma mulher de Deus. Eu sei, em meio às lutas, né? Em meio a tudo que tem acontecido, mas eu sou uma mulher de Deus. E Deus, quando eu abri a palavra, eu falei, qual a palavra? Olha a palavra que Deus me deu. 1 Coríntios, capítulo 15, que fala sobre o quê? A ressurreição. Aqui vai falar sobre a ressurreição, né, de Jesus, né? E lá no capítulo que Deus me ministrou meu coração, foi muito forte, né? Que está aqui mais à frente, aleluia. Que eu fui pegar ali o contexto, né? O qual o Senhor quer falar comigo e contigo, né? Que fala sobre, vai falando sobre cada tipo de vida, o significado da minha vida, da vida de uma planta, da vida de um passarinho, um pássaro, uma ave, da vida de um cachorrinho, um cachorro mesmo, sabe? E eu achei muito interessante, eu falei, meu Deus, que coisa tremenda. Aqui no versículo, eu peguei duas Bíblias, porque uma fala mais, a tradução mais esclarecida, né? Que essa Bíblia é renovada, mas que é a palavra do Senhor também, né? Eu não leio nem medito em Bíblia que não fala de Deus, não. Que tem muitas Bíblias por aí que estão sendo criadas agora pelo homem, que tem muita heresia, né? Todo mundo sabe disso, né? E aqui fala sobre isso, né? Sobre essa Bíblia aqui, de estudo, Bíblia da mulher, né? E essa daqui é uma Bíblia mais, também que é uma palavra de Deus, mas que é mais, não precisa explicar muito. Você já lê, já traz a tradução, mas eu quero ministrar um pouco nas duas, né? Então, fala sobre a ressurreição. Fala assim, no versículo 12 fala assim, a nossa ressurreição. E aqui no versículo 35 fala a ressurreição do corpo. Nosso corpo vai ressurgir dos mortos? Fala sobre isso, né? Sobre a ressurreição. É uma palavra um capítulo muito grande, que talvez eu vá falar um pouco dela agora e um pouco mais tarde para a ministração da noite. Mas eu quero ministrar aqui um pouco do início que fala, né? O versículo 1 diz assim: também vos notifico, irmãos. O apóstolo Paulo falando, né? O evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis. Diz assim, olha, o evangelho que eu tenho anunciado, que também vós já recebeste e vai permanecer, ou seja, ele anunciou, ele está anunciando, ele já recebeu, e aquelas pessoas a quem ele está falando também já recebeu, e tem que permanecer como ele. E é o que eu e você temos que fazer, permanecer no evangelho de Jesus Cristo, porque é esse que vai livrar nossa alma do inferno, é esse que vai nos livrar do inferno, é o evangelho de Jesus Cristo, é a palavra de Deus, é a palavra de Jesus que vai nos livrar, né, de todas as mazelas, né, de tudo que não provém de Deus, né, e é essa palavra que ministra, que coloca a nossa alma no seu devido lugar. Muitas vezes a gente está atribulado, cansado, desanimado, isso tudo é a alma, é a tribulação da nossa alma, como o irmão Paulo, o apóstolo Paulo fala, essa leve e momentânea tribulação, ou seja, essa leve e momentânea luta, ou seja, leve porque ela não vai durar para sempre, e momentânea porque sempre ela está ali, né? Se nós não despertar, se nós não acordar e falar, não aceito, a alma, aquieta-te. O pastor Nonato,
ele me ensinava muito isso. Eu falava, eu tô tão angustiada, hoje parece que o meu coração vai sair pela boca. Não tem hora que você tá dessa forma, que parece que o seu coração vai sair pela boca. E ali ele ministrava assim, Mary, coloca a sua mão e diz, alma, aquieta, dá uma ordem. Eu e você temos essa autoridade, né? E eu aprendi isso com o pastor Donato, de dar aquela ordem à alma, né? Para que ela se aquieta, se acalme. E ali ela vai e o seu espírito vai se elevando, se pondo na posição e te colocando de pé, e a alma vai colocando no lugar dela, se colocando no lugar dela, e toda a nossa carne, que é uma luta constante com o nosso espírito, vai se acalmando também. Então, mas é o nosso espírito que tem que estar acima, né? Aliançado ali com Deus, como sempre, né? E aquietando todo o nosso corpo, a nossa carne, nossos ossos, a nossa alma, é a nossa leve e momentânea tribulação vai, né, se apartando de nós. E naquele grande dia, o Espírito de Deus vai nos levar a estar com o nosso Pai. Porque nós sabemos que nossa carne foi feita da terra, e para a terra ela vai voltar. Então a nossa carne, ela não vai subir para o céu, ela vai virar pó, porque foi de lá que ela foi tirada e é para lá que ela vai voltar. Então essa palavra hoje, eu conversando com a missionária ali, foi tremendo, foi muito agradável, foi bom. E eu falei, Deus, eu preciso estar passando para as mulheres que vai ouvir essa palavra, e também para homens, porque os homens também passam por esse tipo de guerra espiritual entre a carne e o espírito. Todo mundo passa, porque nós somos humanos, né? Nós temos desejos, nós passamos situações, então nós temos que ser ministrados, né? Nessa área também. E a palavra, dentro da palavra, e olha que palavra que Deus me deu. Quando eu abri, falei, Senhor, qual a palavra? O Senhor me deu essa palavra, mas como é muito extensa, eu vou deixar ela em 2 ou 3 vezes, mas, né, a continuação, né? Porque Deus, ele vai falar comigo, contigo, ele fala comigo primeiro e depois fala contigo. E que o Espírito de Deus venha a ser fortalecido cada vez mais em nós, amém? E aqui no versículo 2 ele vai dizer, pelo qual também sois salvo, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que creste em vão. Ou seja, retiver é trazer para a nossa vida. Se você retiver, se você guardar essa palavra no teu coração, na tua mente, a palavra de Deus, você vai ser salvo. Porque se você não fizer isso, não vai adiantar. Você vai estar ouvindo tudo isso em vão. É o que Paulo está falando aqui. Não vai adiantar, porque vai ser em vão você passar horas e horas escutando uma palavra, minutos e minutos, e não trazer ela para a sua vida, não receber, não começar a ministrar, degustar da palavra do Senhor, trazer para você. Não adianta, irmãos. E é para isso que nós ministramos a palavra do Senhor, para que nós recebemos e também você receba, você seja avivado, você conheça, e também que você vá para a Bíblia, leia a palavra do Senhor. Não só escute, mas leia, ministre na sua vida. Senhor, eu quero a tua palavra, Senhor, eu quero viver isso, eu quero receber de ti. E o Senhor vai fazer, né? Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Não, eu também não só estou pregando, não. Eu recebi de quem? De Cristo, de Jesus, que Ele morreu por causa dos nossos pecados, para nos livrar. Diz a Escritura Sagrada, e é verdade, porque as Escrituras não mentem. Aleluia, glória a Deus, que palavra, né? E que foi sepultado e que ressuscitou ao 3º dia, segundo a Escritura. Ele sempre fala segundo a Escritura, porque é a palavra que está dizendo, e a palavra não mente, sabe por quê? Deus, ele não nega a si mesmo. Se o que está falando a palavra de Deus aqui, que eu estou falando para você, não se cumprisse, Deus estava negando a Ele mesmo, e Ele não faz isso. Se Ele não nega nem a mim, nem você, que somos pecadores, imagine a Ele mesmo. Então Deus não nega a si mesmo, né? Então Ele morreu, mas Ele ressurgiu dos mortos, ou seja, Ele ressuscitou.
né? Ele morreu pelos nossos pecados e ele ressuscitou o terceiro dia, diz, segundo as Escrituras, né? E o versículo 5 diz assim: e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Ele foi visto por um e depois pelos 12. Aleluia. Então, está lá no livro de Lucas capítulo 22 e 23, fala sobre a ressurreição. Mateus 28, 16 ao 17 também fala isso. Marcos também fala isso, sobre o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos também fala. Capítulo 16, o versículo 14. Lucas de novo, capítulo 24, versículo 36, né? Fala sobre isso. João, capítulo 20, 19, fala sobre a ressurreição de Jesus. Então, nós temos que crer nessa ressurreição, porque naquele grande dia, eu e você também, né? Vamos ser ressuscitados, né? Quando nós morrermos, né? E hoje nós somos nova criatura, porque nós ressuscitamos. O velho homem já não vive mais, né? Eis que tudo se fez novo. Quando eu e você cremos na palavra do Senhor, quando nós cremos que Ele é esse Salvador, que a Bíblia está falando, que a Escritura está falando, nós estamos dizendo assim: olha, hoje eu sou nova criatura. Isso não quer dizer que eu não vou pecar. Isso não quer dizer que eu não vou fazer algo que não vai agradar ao Senhor. Mas eu tenho que ter a convicção, você tem que ter essa convicção, de que você é nova criatura. Que você é um homem e uma mulher de Deus. Que por mais que você peque, que você erre, você tem que voltar lá e falar: olha, Senhor, eu estou aqui, eu fiz a tal coisa, mas eu quero te pedir perdão. Porque não pode ressuscitar o velho homem. Porque a tua palavra me garante isso. Esse velho homem aqui já era, ele pode até tentar, mas ele não vai ressurgir. Eis que tudo se fez novo, né? Pelo poder da palavra. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, do quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Ou seja, naquela época, Paulo está falando assim, ele foi visto primeiro por um, Cefas, e depois pelos 12, depois ele foi visto por mais de 500 pessoas. A Bíblia diz que essas pessoas estavam trabalhando e Jesus apareceu no meio deles, né? Ele foi visto por mais de 500 pessoas. E um dessas, nessa época aqui, já tinha falecido quando Paulo estava falando, né? Traduzindo essa mensagem. Olha, aqueles que viram, que os olhos viram ele depois da ressurreição, já faleceram também, já está com seu lugar reservado na glória. E muitos dele ainda vivem. No caso dele, Paulo, ele viu Jesus depois da ressurreição. Ele teve um encontro notório e real com Jesus depois da ressurreição. Então, Paulo viu Jesus. Ele foi um desses que estava vivo ainda na época, né? Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos e por derradeiro de todos me apareceu. Tá vendo aqui? Também a mim, como a uma abortivo, como um abortivo. Aleluia. Então Jesus viu depois, ele viu Jesus depois. Paulo teve um encontro real e notório. Por que Paulo teve esse encontro real? Porque Deus tem uma promessa ali com Paulo, né? Os irmãos não sabiam, mas Jesus sabia. E Paulo era perseguidor do povo de Deus. Mesmo sendo um do povo de Deus, ele era perseguidor. E de perseguidor, ele passou a ser perseguido por ele pregar o Evangelho, por ele trazer a palavra do Senhor. Ele começou a ser perseguido por aquelas mesmas pessoas a qual ele antes perseguia o povo de Deus. Aleluia. Então, irmãos, isso é um tremendo, né? E aqui diz assim, porque versículo 9, para nós encerrarmos, para não ficar muito grande. Depois eu vou dar a continuidade desse capítulo aqui, em nome de Jesus, capítulo 15, né? E aqui versículo 9 diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, aleluia. Mas pela graça de Deus sou o que sou, aleluia. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo.
Então, ou seja, eles, assim perguntamos e assim havíamos crido. Olha, Paulo começa dizendo que ele não é digno de ser chamado de apóstolo de Jesus. E ele diz por quê? Porque eu sou o menos indicado para ser chamado de apóstolo. Ou seja, hoje eu posso dizer, eu sou a menos indicada para ser chamada de serva de Deus. Por quê? Porque muitos me criticam. Muitos dizem, quem é você? Né? Procura a gente, depois olha pra gente com descaso, depois volta. Irmãzinha, já agora chamando de irmãzinha. Não aceito ninguém chamar você de irmãzinha. Porque quando ele está chamando você de irmãzinha, ele não está te diminuindo não, ele está diminuindo aquele que está em você. Aquele que prega, que te ministra a palavra em você. Então eu não aceito ninguém te chamar de irmãzinha, te desmerecer não, porque tu és servo. Mas também se coloca aqui, como Paulo, eu não sou digna de ser chamada de serva de Deus para ele. Mas para o homem não, né? Eu não sou irmãzinha para o homem. Como Paulo diz aqui, não sou digno de ser chamado apóstolo de Jesus. Mas eu sou o menos indicado, porque eu fui o perseguidor do povo dele. Mas recebi a graça dele. A graça que está em Paulo está em mim, está em você. Só que com uma diferença, Paulo fez. E muitas vezes nós não fazemos nada. É tanto que Paulo diz aqui que ele fez muito mais do que os próprios apóstolos. Muito mais do que os discípulos. Paulo foi decapitado, mas não negou mais a Jesus. Paulo deixou tudo como todos os outros apóstolos, mas ele está dizendo aqui, ó, mas eu fiz muito mais do que todos eles, mas ainda assim não me coloco acima deles, porque nós não somos nada, irmãos. Nós nunca devemos achar que nós somos, eu prego mais do que fulano, eu oro mais do que fulano, eu faço mais. Não. A graça de Jesus que está em nós, a graça dele que está em mim e em você, que nos basta e que nos coloca na posição que nós estamos. Porque de mim não sairia nada, nada, porque sou falha, somos falhos. Mas aquele que habita em nós, ele não falha, amém? Então que nesta manhã de hoje, né, já quase meio-dia, o Senhor venha continuar falando contigo através da palavra dele, né, porque eu não vou editar mais, senão vai ficar um áudio muito grande, mas eu vou concluir essa palavra, né? Eu vou meditar ela em 3 vezes, 3 vídeos, mas eu vou continuar ainda hoje. Para que nós venhamos receber mais e mais, para que nós venhamos entender o nosso ministério, o nosso chamado em Cristo Jesus. E para que eu e você venhamos saber a cada dia que não adianta eu chegar aqui no vídeo só profetizando na tua vida. Só dizendo que vai acontecer, e você vai ficar esperando e vai demorar, talvez vai demorar anos. Mas se eu ministrar a palavra do Senhor na sua vida e você receber, Deus ele vai fazer da mesma forma. Amanhã você vai, agora quando você começar a ouvir, você vai sentir a leveza do Espírito de Deus sobre a tua vida. Você vai receber algo muito mais profundo do que ouro e prata. Que a palavra do Senhor é mais valiosa do que ouro e prata. Cura, a palavra do Senhor ela nos cura. Então que nesta hora de hoje o Espírito de Deus vai ser contigo, amém? Pai, nesta hora de hoje eu me coloco diante do teu altar. Meu Deus, se eu falei algo aqui que não é da tua palavra, que o Senhor me repreenda. Mas se eu falei, Pai, aleluia, algo de ti, Pai, que eu sei que o Senhor está falando com vidas aqui, que essas vidas venham receber, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o teu nome seja exaltado, seja glorificado. Meu Deus, que a tua palavra venha chegar não só, Pai, aleluia, até os irmãos, perdão, mas que venha alcançar vidas, Pai, aleluia, porque essa é uma promessa tua, é um ministério teu, Senhor. E nesta manhã de hoje, Pai, eu quero glorificar e exaltar o teu nome, por a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. E receba da parte do Senhor, seja saciado, seja acalmado, seja levantado pelo poder da palavra do Senhor, amém? Que a graça e a paz do Senhor seja contigo até mais tarde. E o que daria nós ao Senhor, por todos os benefícios, irmãos, é que é um benefício de Deus na nossa vida.
por todos os benefícios que Ele tem feito em nossas vidas. Amém? Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Fiquem na paz e que o Espírito Santo de Deus seja sempre contigo. E não se preocupe com o barulho, né? Porque quando nós pregamos o Evangelho do Senhor, o inimigo tem que se levantar. Mas se levanta para cair em nome de Jesus. Fica na paz.